Abra comigo a sua Bíblia, então, Evangelho segundo João, capítulo 1. Iremos hoje falar dos versículos 35 ao versículo 42, na sequência do sermão expositivo no Evangelho de João. Hoje, versículos 35 ao versículo 42, que diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Veja, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Amém? Iniciando então com João 1:35. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Veja, é o Cordeiro de Deus. Fizemos já uma explicação sobre a figura do Cordeiro no culto passado. Porém, iremos reforçar hoje, visto que não é uma repetição de narrativa, mas um anúncio constante de João em apresentar a todos os seus discípulos Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. A semana passada vimos um prenúncio de João, que viu Jesus vir e disse aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta ocasião, em um outro momento, com 2 dos seus discípulos, novamente ele repete e novamente ele apresenta dizendo: É o Cordeiro de Deus. Dissemos a você que esta expressão Cordeiro de Deus vem de uma construção bíblica, doutrinária, desde a antiga aliança. A figura do Cordeiro Pascual, quando Deus envia a última praga, a 10ª praga ao Egito, libertando a Israel, dando ensejo ao livro de Êxodo da nossa Bíblia, o livro de Êxodo, que significa saída, é em comemoração, em exaltação ao que Deus faz ao libertar Israel do Egito. Nesta última praga, então, Deus ordenou a Israel que matasse um cordeiro, assasse este cordeiro, fosse ele naquela noite comido com ervas amargas, pães asmos, e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas, para que, vindo o anjo de Deus, que levaria a vida de todos os primogênitos do Egito, não adentrasse à casa em que houvesse nos umbrais da porta o sangue espargido do cordeiro. Isso está, como lemos domingo passado, em Êxodo 12:21, que diz: Então Moisés convocou
todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Disse a vocês também que a celebração da Páscoa judaica se dá em torno deste cordeiro pascual. A Páscoa cristã se dá em torno da morte e da ressurreição de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Deus escolhe o momento oportuno para que Cristo seja morto na cruz durante a celebração da Páscoa. A razão pela qual Deus escolheu que o Cristo morresse durante a Páscoa, Deus assim escolheu como voz profética de que Ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Era o sangue dele e não de um cordeiro pascual que perdoaria o pecado, que afastaria a ira de Deus, a maldição da iniquidade, proporcionando a Israel salvação. Veja, portanto, que é muito significativo a razão pela qual Jesus morre na Páscoa. Jesus morre na Páscoa para anunciar a Israel de que, de fato, Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5 e 7, o apóstolo Paulo fará uma clara, explícita citação a Cristo como Cordeiro de Deus, dizendo, como Cordeiro Pascual, dizendo: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A partir de então, a partir deste prenúncio de João, do Cristo que morre durante a Páscoa, haverá no Novo Testamento a criação de toda uma teologia, de todo um ensinamento em torno de Jesus e a figura do Cordeiro. Vou repetir a você: pelo prenúncio de João Batista, pelo Cristo que morre na Páscoa, fará com que décadas posteriores, os livros da Bíblia, as epístolas da Bíblia, passem a criar toda uma teologia de ensinamento acerca do Cordeiro na pessoa do Cristo, do seu sacrifício e da remissão dos pecados através do seu sangue. Pense, irmão, é evidente que os nossos pecados são representativamente purificados pelo sangue de Cristo. Isto não é fático no sentido literal. Jesus não nos lavou com sangue. Nós não lavamos uns aos outros com sangue. Há uma representação profética, uma revelação espiritual, uma revelação representativa. De onde vem, portanto, a ideia de que o sangue de Jesus nos purifica? Da figura do Cordeiro. É da figura do Cordeiro. É da figura profética do Cordeiro Pascual que vem todos os ensinamentos da Bíblia de que somos purificados pelo sangue de Jesus. E não só purificados, somos guardados, protegidos pelo sangue de Jesus. Não é comum que falemos: há poder no sangue de... Isso, porque clamamos ao sangue de Jesus. Toda esta habitualidade cristã advém desta base doutrinária: Jesus como o Cordeiro de Deus. E é justamente desta segurança bíblica que rejeitamos todo e qualquer tipo de sacrifício humano como forma de agradar a Deus. É justamente destes ensinamentos bíblicos que rejeitamos qualquer oferta de sacrifício
como forma de obtenção do favor divino. Por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 20. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Cristo é e sempre foi o Cordeiro de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Antes mesmo que o mundo fosse criado, ele está dizendo: somos redimidos pelo sangue, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, antes da criação do mundo. Pedro está dizendo, ele sempre foi o Cordeiro de Deus, ele sempre será o Cordeiro de Deus, e sempre o seu sangue trará remissão, perdão, graça e misericórdia. Pedro nos leva, portanto, a glorificar a Deus, a adorá-lo, a amá-lo, por ele ter se tornado voluntariamente o Cordeiro morto pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Faço então alusão ao que falei também domingo passado acerca desta afirmativa. O que nos traz certeza, segurança de oração, é que não é por nós, por causa de nós, ou por aquilo que façamos ou ofereçamos a Deus, mas tudo acontece porque o Cordeiro de Deus derramou sobre nós o seu sangue. Nas minhas orações, no pedido de perdão pelos meus pecados, o que me traz a certeza da remissão não é o que eu sou ou as minhas virtudes, mas é saber que, ao olhar para mim, ao olhar aos meus pecados, primeiro Deus irá ver o Cristo, Cordeiro dele, por meio do qual o seu sangue me purificou e me santificou das minhas iniquidades. Quando abandonamos esta verdade bíblica da figura do Cordeiro e pensamos que nós nos representamos diante de Deus, nós por nós mesmos nos apresentamos diante de Deus, caímos num passo de incredulidade, porque esta relação com Deus se torna volúvel, inconstante, insegura, porque temos segurança quando estamos bem com Deus e nos tornamos inseguros quando estamos em pecado ou em erro. A nossa relação com Deus não tem constância, a nossa relação com Deus não tem continuidade, não tem firmeza, ela é inconstante. Veja muitas pessoas na igreja que de tempo em tempo ficam, afastam e ficam, porque a sua relação com Deus não está pautada no Cordeiro, mas nele, com Deus. E como ele oscila na sua pecaminosidade e falha, como todos nós oscilamos,
também assim se relativiza o seu relacionamento com Deus. Isto muda quando entendemos biblicamente que não somos nós e nem é por causa de nós, mas é pelo Cristo sacrificado, pelo Cordeiro que morreu e pelo sangue derramado. Pense no Cordeiro Pascual. Não importa a família que estivesse dentro daquela casa, ou o que ela tivesse feito, ou o que ela deixasse de fazer, não era por causa da família, mas era por causa do sangue que estava nos umbrais da porta. Pense nisso. Quando o anjo passava no Egito, ele não estava preocupado em ver, julgar, analisar quem estava dentro da casa. Se era hebreu ou egípcio, se era novo ou velho, se era rico ou pobre, não importa. O que importava ao anjo de Deus era o sangue na porta. Me permita então transferir isto a você, e não menosprezando você e nem diminuindo você. Não importa você. O que importa é o sangue de Cristo derramado sobre a tua vida. É o sangue do Cordeiro derramado. É isto que Deus olha. É isto que move o Espírito Santo. É isto que move o céu. É o sangue do Cordeiro. E quando Deus então cria esta teologia bíblica, começando nos lábios de João Batista, prosseguindo no Novo Testamento, para que nós entendêssemos que Ele é o Cordeiro, era para nos ensinar que não somos nós, mas é o sangue na porta. Não somos nós, mas é o sangue derramado na cruz. E é isto que me dá plena certeza e confiança de que todas as vezes que eu dobrar o meu joelho debaixo da cruz de Cristo, eu serei ouvido pelo Senhor, eu serei perdoado pelo Senhor, eu serei agraciado pela graça, porque é sempre por causa do sangue de Cristo derramado. Eis o Cordeiro de Deus, dizia João Batista. Capítulo 1, versículo 37. Ouvindo-o dizer isto, os dois discípulos seguiram a Jesus. Há um ditado rabínico, relação de mestre e discípulo em Israel, que diz assim: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Este era um ditado popular para discípulos que seguiam a rabinos no ensinamento religioso. Cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. O que isto significa? Evidentemente as ruas não eram pavimentadas, e onde se anda se levanta poeira. Ande tão junto do seu rabino, do seu rabi, ande tão próximo do seu mestre, de forma que o andar da poeira do mestre te cubra também de poeira. André, que será um destes discípulos, que eram discípulos de João, aprenderam que o mestre deve ser seguido. Versículo 37. Ouvindo-o dizer isto, que ele era o Cordeiro de Deus, os dois discípulos fizeram o quê? Seguiram. Isto. Perceba, portanto, que a igreja nasce numa relação de mestre e discípulo, de senhor e servo, onde as peças se ajustam desde o princípio. É o discípulo que anda atrás do, não é o mestre que anda atrás do. Parábola da ovelha é exceção ao reino de Deus.
Deus não anda atrás de você. Deus não anda atrás de você. É verdade, Deus. Temos que aprender a ser discípulos. É você que anda atrás dele. Deus não vai te buscar na sua casa porque você não vem ao culto. Deus não vai te buscar na sua casa porque você não vem ao culto. O discípulo aqui é você. É você que segue o mestre. É você que anda atrás do mestre. Por isso o pai não foi atrás do filho pródigo. Não vai atrás. O filho sofreu tudo o que sofreu e voltou com as próprias pernas. Tem que aprender a ser discípulo. Glória a Deus, aleluia. Sou eu que ando atrás de Cristo, eu que vou atrás dele. Não, ele não vai vir atrás de mim. Porque a ovelha perdida, como já expliquei 1 milhão de vezes nesta igreja, o próprio nome diz, a ovelha está o quê? Ela não sabe o caminho. É diferente do filho pródigo. O filho sabe o caminho. Se sabe o caminho, não busca, não vai atrás. Tem que vir e seguir o mestre. Agora, quando a ovelha está perdida, não conhece o caminho, não conhece a luz, não conhece o evangelho, a estes Deus encontra e ilumina o coração. Mas uma vez que conhece o caminho e não está mais perdido agora, porque sabe para onde tem que ir, aí a partir de agora entra na regra geral do discípulo. O discípulo segue o mestre. Amém? E fiz alusão a este ditado histórico de que discípulo deveria andar tão próximo do mestre ao ponto de ser empoeirado pelos passos do seu mestre. É assim que eu e você deveríamos andar correndo atrás de Jesus. Amém? Correndo atrás de Jesus. Correndo para onde Jesus estiver. Andando tão junto dele, tão grudado nele, que a poeira dos pés, dos passos dele, me sujasse de poeira, de tão colado que eu ando nele. Nunca se esqueça disso, e eu tenho certeza que esta fala responderá a muitas coisas na sua vida. Muitas coisas. Em que você dizia, onde o Senhor estava? Por que Deus isto? Por que aconteceu aquilo? Por que assim Deus? E Deus te responde hoje, é você que me segue, não eu atrás de você. Sou eu o mestre. Então é você atrás de mim. Se você não anda atrás de mim, não anda comigo. Eu não ando atrás de você. Isto serve para mim. Isso é muito claro para mim. De que eu sou aquele que corre atrás de Deus. Sou eu aquele que todos os dias fica andando atrás de Deus. Eu é que tenho que correr atrás dele. Quando vem a tempestade, quando vem a turbulência, quando vem a adversidade. Eu sou o discípulo. Glória a Deus. Ele é o mestre, ele é o rabi. Daqui a pouco você vai vê-lo chamá-lo assim. Eles vão chamar Jesus de mestre, o grande mestre. Rabi. E isso é uma lição importante para a nossa espiritualidade. Nunca se esqueça disso. Isso serve para todos. Inclusive para as pessoas que você vê sofrendo. E você diz, Deus, por quê? Deus está te respondendo hoje. Por quê? Eles precisam seguir. Eles precisam vir atrás de mim. São eles discípulos e eu sou o mestre. Por isso digo a você que isso responde a muita coisa na nossa vida. Muitas questões da nossa vida relativo à família, relativo a pessoas que vemos sofrendo. E permanecerão sofrendo até o dia que se dobrarem para seguir o mestre. Amém? Versículo 38. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, agora é Jesus. Jesus olha e vê que esses dois discípulos de João estão o quê? Seguindo a ele.
perguntou-lhes: o que vocês querem? Agora sim. Para ouvir de Jesus o que você quer, tem que fazer o que primeiro? Isso. Não é assim, o que vocês querem para vocês me seguirem. Não. É primeiro segue. E aquele que está seguindo, ouve de Jesus. O que vocês querem? Você entendeu mais ou menos qual que é a ordem da oração, então? Né? Captou qual que é a ordem da oração? Primeiro você segue. Quando estamos seguindo a Jesus, ele se vira e pergunta o que nós queremos. Nunca, jamais vai ser o que você quer para que você possa me seguir. Jamais. Jamais será isso. Ao contrário, temos na Bíblia Sagrada pessoas com as quais Jesus se negou até mesmo a conversar. Se não segue, não tem nada a receber. Herodes, rei de Israel. Rei de Israel. Jesus não respondeu nenhuma pergunta de Herodes. Nenhuma. Jesus não conversou com Herodes. Herodes falou, perguntou, falou do que tinha ouvido, falou dos milagres. Jesus ignorou Herodes, não respondeu nenhuma palavra dele. Não segue, não tem nada que receber. Não segue, não tem nada que ouvir ou ser dito. Isso é um grande exemplo a todos nós. E é muito simbólico, porque Herodes é o rei dos judeus. E Jesus se nega a falar com o rei. Jesus se nega a responder qualquer pergunta de Herodes. Porque Herodes, como qualquer outro, tem que aprender o caminho de ser servo. Tem que aprender o caminho de ser discípulo. Então é Herodes que segue, e não o Cristo que ofereça algo para que nós possamos seguir. Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Veja que isto é um pouco estranho. Imagina alguém andando atrás de você, você se vira e diz: pois não. A pessoa fala: onde você mora? Contudo, perceba que eles são discípulos de João Batista. Eles chamam Jesus, traduções possíveis para Rabi, é meu mestre, meu grande mestre. E posteriormente eles perguntam: onde estás hospedado? O que eles estão querendo é conviver com Jesus. O que eles estão querendo é seguir a Jesus, estar com Jesus. Por uma razão, irmão, não existia em Israel um tipo de discipulado que não tivesse convivência, Não existia um discipulado que não caminhasse junto. O que eles estavam, na verdade, é fazendo um pedido: deixa-nos ser teu discípulo. Aleluia. Deixa-nos andar contigo, deixa-nos ir na tua casa, deixa-nos assentarmos com você. Aprendeu como que tem que fazer com Jesus, irmão? Anda atrás dele, pede para ficar junto com ele. Hein? Se você quer ser abençoado, o caminho está sendo mostrado. Você quer? Então anda atrás dele e diz para ele que você quer saber onde ele mora, porque você quer viver com ele, você quer seguir a ele, você quer estar junto com ele. E a resposta de Jesus é: o que vocês querem? E essa resposta de Jesus
tem uma correta resposta. Esta pergunta de Jesus tem uma correta resposta. Nós queremos servi-lo, queremos ser os seus discípulos. Esta é a primeira abordagem a Deus, irmão. Não é pedir nada. Veja como que Jesus te ensinou a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro serve a Deus. Primeiro é a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro é enaltecer o teu nome que é santo. Primeiro é glorificá-lo, porque embora seja o meu Pai, tu habitas os céus. É assim que se chega a Deus. Oração não é assim: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faça isso, faça aquilo, amém. Não, você é o servo. Amém? Você é o servo. Porque muitas pessoas vão à igreja e a vida continua a mesma. Nada muda. Porque não aprenderam que primeiro precisam servir. Amém? Primeiro precisam servir. Primeiro precisam seguir. Quando Jesus perguntou o que queres, nós queremos te seguir, saber onde o Senhor mora, queremos te servir, queremos ser seus discípulos. É assim que se inicia um diálogo com Deus, uma relação com Deus. Portanto, você veio aqui hoje, eu vou te ensinar biblicamente a adorar a Deus. Você veio aqui hoje, não é para pedir nada. Você veio aqui hoje não é para pedir nada. Você veio aqui hoje para dizer para Ele: onde tu moras? Onde estás hospedado? Rabi, onde estás hospedado? Você está vindo aqui para dizer: eu quero te servir, Senhor. Eu quero te seguir. Me ensina a viver com você. Me ensina a caminhar contigo. E quando então passamos a ser discípulos, veremos daqui a pouco o que significa a mudança do nome de Simão para Pedro. E um Pedro que não é só ele, mas um Pedro que se estende a todos os discípulos. Daqui a pouco explicamos. Então daqui a pouco eu te explico que tudo começa com o seguir e o servir. E o seguir e o servir transforma em algo grandioso para a glória de Deus. Amém? Há um caminho pelo qual devemos seguir. Versículo 39. Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. O discipulado de Jesus começa aqui com 2, depois se estende a 12, depois se estende a 70 e depois se estende a milhares, mas seguindo uma mesma plataforma. Como se vive discipulado cristão? Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eu respeito a sua maneira de relacionar-se com Deus, que embora não seja bíblica, é o que você aprendeu. Eu respeito, mas eu não posso, como pastor, concordar. Como pastor, eu tenho que te mostrar como que se dá uma relação de discipulado bíblico. E não existe discipulado
sem convivência, sem comunidade, sem estar junto. Observe como a Bíblia descreve a igreja cristã, a igreja apostólica no primeiro século. Atos 2:42. Veja a maneira em que a igreja é descrita no primeiro século, no seu início, no início da organização da igreja. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam a aprender a Sagrada Escritura, ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao quê? A comunhão, a estarem juntos. Neste estar juntos também ao partir do pão, que pode significar tanto as refeições comunitárias, quanto a celebração da ceia, e se dedicavam às orações. Então me permita dizer uma verdade: não existe cristianismo de gente sozinha, não existe. Deus poderia muito bem, nas palavras de Jesus, ter dito: onde estiver um reunido em meu nome, ali estou ali estou com ele. Ele não quis dizer assim. Ele quis dizer: onde tiver dois ou... Tem que ter gente para você amar, tem que ter gente para você perdoar, tem que ter gente para você estender a mão, tem que ter gente para você acolher. Você não vai para o céu sozinho. Não vai. Entendamos isso. Você não vai para o céu sozinho. Não vai. Deus não quer assim. Você vai vivendo com gente que você tem que perdoar, que você tem que amar, que você tem que acolher. Sabe esse aborrecimento de vida de igreja? Esse aborrecimento de fofoca, de inveja, de gente olhando torta? É isso que Deus está lhe dizendo. Você tem que viver com esse povo. Aprender a ouvir, aprender a servir, aprender a lavar os pés, aprender a perdoar. É assim que se vai para o céu. Não vai sozinho. Não vai sozinho. Hoje fico tranquilo como pastor de ter lhe dito isso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por... É as minhas regras, o meu jeito, e é o jeito que eu falo. É isso que Jesus está me dizendo. Quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou é do jeito que eu falo que é, ou não vai. Não vai ao céu, não vai ao Pai. Porque o que eu falo é a verdade, tem que ser assim. Então, tudo aquilo que você foge do aborrecimento, dos maus irmãos, tudo isso que você foge é o que você precisa para exercer o amor de Cristo, porque senão o amor de Cristo é infrutífero em você. Deus ensina a perdoar, e Deus te pergunta: quem você está perdoando? Você não convive com quem te ofende, você se afasta daquele que é ríspido. Eu te ensino a perdoar, e você perdoa quem? Infrutífero. Eu te ensino a acolher, você não acolhe ninguém.
Você evita as pessoas que ficam pedindo coisa. Você se esquiva daqueles que pedem algo para você. A quem você está acolhendo? Infrutífero. Eu te ensino a amar os seus inimigos. Você se afasta de todos os seus inimigos, você luta contra os seus inimigos, você isola todos os seus inimigos. Que inimigo você ama? Infrutífero. Como alguém vai para o céu feito uma figueira seca, irmão? O fruto da figueira é para alimentar o faminto. Figueira plantada onde não tem faminto serve para quê? Jesus fez isso. Estava caminhando em direção a Jerusalém, ou voltando, agora eu não me lembro. Ele passou, viu uma figueira sem fruto. Sabe o que ele fez? Tocou e disse: maldita sejas tu e nunca mais haja fruto em ti. E a figueira secou. Não vai para o céu, figueira infrutífera. Não vai. Por isso temos que repensar o que nós pensamos de igreja. O que nós pensamos de evangelho. O que nós achamos que é servir a Deus. É por isso que a Bíblia me ensina que igreja era aquela que perseverava no ensino dos apóstolos. Vivia em comunhão, seja nas refeições comunitárias, seja na ceia e nas orações. Isso era a igreja para a glória de Deus. Amém? Entre os próprios apóstolos brigavam entre eles para saber quem seria maior no reino dos céus. Entre os próprios apóstolos tinha um que roubava da oferta que era colocada para a igreja. Por que Judas ficou todo indignado quando a mulher pegou aquele unguento caríssimo e derramou sobre Jesus? O próprio Evangelho diz, não é porque ele estava pensando em misericórdia, é porque ele cuidava da bolsa da oferta e ele fazia o quê? Ele roubava da oferta. Então eu fico imaginando no dia que aquele que foi para a igreja e depois foi para o inferno, falar para Deus, Deus, é que tinha ladrão na igreja. Pois é, entre os 12 também tinha. Deus, na igreja tinha muita soberba, muito orgulho. Pois é, eles brigavam entre eles para saber quem era o maior no reino dos céus. Não, meu Deus, é que eu não fui para a igreja porque eles não tinham amor. Tá, quando Jesus foi preso, quem ficou com ele? Quem? E Jesus abandonou então os 12 por isso? Foi fazer igreja em algum lugar distante? Porque tem ladrão, o povo não ama, o povo é soberbo. Então, irmão, peça perdão a Deus. Amém? Me salva dessa figueira infrutífera que eu sou. Me perdoa, Deus. Me ensina a viver entre os espinhos, caminhar entre os fracos na fé. Me ensina a estar entre os irmãos, entre os maus irmãos, para que eu possa exercer o teu amor, a tua misericórdia e frutificar para o teu reino. Capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Início do versículo 42. E o levou a Jesus. Agora isto, irmão, se deve a uma observação a nós que somos igreja de fé reformada.
cremos numa teologia bíblica, de um Deus que tudo governa, de um Deus que encontra os homens nos seus pecados. Cremos em Efésios capítulo 2, que diz que nós estávamos em nossos pecados e em nossos delitos. Morto não fala, morto não age, morto não escolhe, morto não tem reação, porque morto está morto. Uma morte que não foi Paulo que inventou, uma morte que foi juízo de Deus em Gênesis. O dia que comerdes do fruto desta árvore, certamente morrerás. Uma morte que vem desde Adão e Eva, homens e mulheres que nascem mortos, porque senão é mentira o que Deus falou. Bem, então teria dito a serpente: o dia que comerdes deste fruto, não morrerás. Serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu preciso então escolher em quem eu creio. Ou eu creio em Deus ou na serpente. Portanto, não queira defender que após o pecado original de Adão e Eva, os homens não estejam mortos. Não queira defender isso. Porque essa é a fala da serpente. Não morrereis. Fala de Deus, morrereis. Todos os homens, portanto, e é isto que Paulo está dizendo, todos nascem mortos. É por isso que não foi Abraão que foi procurar Deus. Foi Deus que foi ao encontro de Abraão. É por isso que não foi Noé que foi procurar Deus. Foi a graça de Deus que alcançou a Noé. É por isso que não foi Jacó que saiu procurando Deus. Ele enganou o seu irmão porque a mãe pediu, a mãe falou. Mas foi Deus que na cidade de Betel encontrou Jacó com a visão da escada. Não foi Moisés que foi procurar a Deus. Foi Deus que encontrou Moisés no deserto de Midian e que o encontrou através da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. E assim a Bíblia vai se multiplicando. Não é José que saiu numa jornada procurando a Deus. É Deus que deu sonhos a José. Foi Deus que lhe deu sonhos. Foi Deus que foi ao seu encontro. Não é Samuel que sai procurando Deus. Samuel nem sabia que era Deus que estava falando com ele. Ele achava que era Eli, o sacerdote que criava ele. Eli que ensinou ele: quando você ouvir o teu nome ser chamado de madrugada, você responda: fala, Senhor, que o teu servo... Em que momento Davi foi procurar Deus, irmão? Davi estava pastoreando ovelha, não sabia nem que Samuel estava lá na casa de Jessé ungindo alguém rei. Foi Samuel que falou: acabaram-se os moços? Aí Jessé disse: olha, ainda tem o menor que está cuidando das ovelhas. E ele fala: então ninguém se assenta na mesa antes que ele seja trazido. E é esse que será ungido rei sobre Israel. Já imaginou? Você está cuidando de ovelha, de repente alguém fala: ó, Samuel, o profeta, te chamando lá. Chega lá, ele te unge rei. É assim que foi. Mas é assim, porque é Deus que tudo governa. Mas embora creiamos na Bíblia, isso não tira o meu dever e o teu dever como servo de Deus de aprender com André a boa nova de salvação que lhe foi dada deve ser compartilhada. Amém? Isso é um dever seu. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Quem escolhe os 12 é Deus. Mas André atendeu o que deveria ser feito e já foi compartilhar as boas novas
com Pedro, seu irmão, dizendo: achamos o Messias. E levou-o até Jesus. Então não pense que pelo fato de Deus tudo fazer, a você compete apenas cruzar os braços e deixar que Deus faça. Não confunda isso. Você e eu devemos aprender com André. O que Deus lhe deu, compartilhe, pregue, ensine, fale, convide, leve pessoas para conhecerem a Jesus. Amém. É este o nosso dever. Quem Deus salva, quem Deus ilumina, isto é Deus. O que eu devo fazer é aprender com o André, é levá-los a Jesus. Amém. É compartilhar a mensagem da cruz, é compartilhar o Evangelho. Então, se você, de fé reformada, cruzou seus braços pensando que você não precisa fazer porque Deus vai fazer tudo, Deus está te corrigindo que você deve levar a mensagem de amor, de compaixão, a evangelização, o acolhimento, e daí Deus fará o que Ele quiser. Jesus faz tudo perfeito. Parábola do semeador. Não compete a você escolher a semente que floresce. Isso não é problema seu. Lance a semente e ponto final. Amém? Qual vai florescer é Deus que escolhe. Você planta. Imagina um agricultor. Ele faz um buraco, joga um monte de semente no buraco. Qual daquelas é que vai frutificar? Ele sabe? Interessa para ele? Plante. Qual da semente vai frutificar é Deus que vai escolher. Amém? Então faça o seu trabalho que Deus faz dele. Agora, se abster de plantar, porque Deus dá o crescimento, que semeador é você? Não, você planta. Isso faz parte do aprender a servir a Deus. Você planta e não escolhe a semente, você planta e não sabe o que floresce. Por isso você é servo. Por isso eu sou servo. Eu planto. Qual vai florescer não está no meu controle, porque eu não sou senhor, eu sou servo. Então eu só planto. É Deus que faz florescer o que Ele quer para a glória do nome dEle. Então, plante. Onde quer que você esteja, plante. Seja no trabalho, seja na família, seja entre amigos, plante. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é do André. É o André que foi correndo para Pedro. Esse é o seu trabalho. Quem Deus chama, a semente que Deus faz florescer, é Deus que faz, do jeito dele e como Ele quer. Faça então o seu trabalho. Não pense que você não precisa fazer. Você tem que fazer. E volto a repetir, irmão, para não ter dúvida, é uma coisa simples. Se você nunca plantou, puxa no YouTube. Você vai ver que não planta uma semente. Quem planta uma semente, irmão? Faz um buraco e põe uma semente. Onde você viu isso? Faz um buraco e joga várias sementes, várias. Por isso que antigamente se semeava na mão. Ia jogando aquele monte de semente, colocava a mão dentro do saco de semente, tirava e ia jogando, tirava e ia jogando. Várias sementes. Agora, qual daquelas milhares de sementes que estão dentro do saco vão florescer? Só Deus sabe! Glória a Deus. Então, mais simples do que isso, irmão, é impossível! Deus está falando, jogue a semente. Não te interessa como vai florescer, mas ande jogando sempre a semente. E Deus vai fazer florescer o que Ele quiser para a glória do Senhor.
Era isto que André estava fazendo. Há uma palavra muito interessante em Isaías 2:3, há um cântico muito interessante que diz assim, Isaías 2:3: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas verdades. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Veja como eles dizem: venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Venham todos. Isso é o semeador. É esta voz de Deus que precisamos encarnar. Este é o meu trabalho a todo tempo. A todo tempo eu sou este servo que canto. Isaías 2:3 dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. É isso que eu apregoo e preciso apregoar aonde quer que vá. É isso que eu preciso dizer: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. Agora, quem subirá? Quem aprenderá? E quem se tornará justo? É Deus que faz, irmão. É Deus que faz. Eu não posso hoje, eu não vou conseguir hoje, porque hoje vai ficar, seguindo aqui o texto, não irá ser narrado com detalhe a conversão de Pedro. Só que se eu entrar nesse texto que é Lucas 5, isso vai ocupar muito tempo da mensagem, eu não vou conseguir concluir a mensagem. Mas eu tenho que te advertir de que não é assim, só assim. André chamou a Pedro, Pedro foi ter com Jesus, e Jesus então lhe disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Ponto. Só assim. Não é só assim. Essa é a narrativa de João. Lucas narra mais detalhes do que aconteceu. Teve todo um acontecimento que eu não vou pregar, só vou citar. Jesus está pregando. Quando Pedro chega, quando André vai chamar Pedro, Pedro está voltando com o barco de uma pescaria frustrada. Jesus está com muita gente para pregar. Ele vai então até o barco de Pedro. Pedro empresta o barco dele para que ele possa recuar esse barco e pregar as pessoas. Aí Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: olha, volta e pesca de novo. Pedro vai dizer: Senhor, como que eu vou pescar? Passei a noite, não peguei nada, mas por causa da tua palavra eu volto. Ele voltou lá, lançou a rede veio cheia de peixes. Ele retorna, pede a Jesus perdão, fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador e tu és santo. E então Jesus dirá a ele: farei de vós pescador de homens, porque o teu nome é Pedro, é Cefas, e agora te chamarás Pedro. Amém? Só que toda essa história não está narrada aqui no Evangelho de João. E evidentemente que se fôssemos ler cada versículo e explicar, isso daria outra pregação. Então, fica para você ler em casa Lucas capítulo 5. Você lê em casa, vai ter lá a chamada pesca maravilhosa. Aí você faça um link que este é o grande milagre que Pedro visualiza no momento em que ele segue a Jesus. Porque o término desta pesca diz que eles deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Amém? Apenas fazendo esta observação, vamos voltar para o versículo 42, porque tem ainda algumas coisas a serem ditas importantes em torno deste versículo, e por isso não quis adentrar neste detalhe de Lucas 5. Versículo 1 e 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado agora de Cefas, aramaico, uma palavra em aramaico, que em grego, traduzido para o grego, e é por isso que aí
está em muitas Bíblias entre chaves, dizendo que significa Pedro. Então Cefas é o Pedro em aramaico. Pedro, e portanto que nós chegamos nessa terminologia Pedro. Jesus então o chamou de Cefas. Como o evangelho é escrito em grego, ele passa a ser chamado de Pedro. Muito bem. Quando falamos acerca de Pedro, que é a palavra Petros em grego, a palavra Petros pode ser traduzido como fragmento de rocha, um pedaço de uma rocha. E você então perguntaria, por que Jesus o chamaria de fragmento de rocha? Ninguém melhor para responder essa pergunta do que quem? O próprio Pedro. Não é ninguém melhor para responder por que Petros do que o próprio Pedro. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. Veja o que Pedro diz do termo Petros, e nós entenderemos porque que Jesus o chamou de Petros. Observaremos que Pedro diz que ele não é o único Pedro, ele não é o único Petros. Todos nós somos Petros, todos nós somos Pedros. É isto que ele começa a dizer no versículo 4 da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Então, Cristo é a rocha. Nós somos fragmentos desta rocha. Pedro está dizendo, eu não sou o único Petros. Eu apenas represento o que todos nós também somos. Nós somos fragmentos desta rocha. Nós somos fragmentos desta pedra viva, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa o quê? Espiritual. As casas no primeiro século, as que tinham um pouco melhor de recursos, eram feitos de pedras. O próprio templo de Jerusalém era feito de pedras. Então Pedro está dizendo, eu e você somos pequenas pedras que juntos edificamos a Deus uma casa, o quê? Espiritual. Então perceba aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz que você é o templo do Espírito, você é o templo, porque você é uma pedrinha na construção do templo. Está entendendo? Vou repetir de novo. Pedro está dizendo, nós somos fragmentos de pedra, porque juntos edificamos para Deus uma casa espiritual. Paulo diz, 1 aos Coríntios 3:16, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Não é porque você é a casa espiritual sozinho. Você faz parte daquilo que é o templo. Portanto, remova da sua cabeça a ideia de que você não precisa do seu irmão ou da sua igreja, porque você é o templo do Espírito Santo. Esqueça isso. Aleluia. Eu vou fazer uma ilustração engraçada para vocês não esquecerem. Deus não é serpente nem escorpião para viver debaixo de pedra. Porque é isso que você é sozinho, só uma pedra. Deus vive em templo.
E templo é construído por diversas pedras. Então não se esqueça, Deus não é escorpião e nem serpente para viver debaixo de uma única pedra. Deus vive em templo. E o templo é construído por diversas pedras. Portanto, eu pego Coríntios 3:16 e tenho que ajustá-lo ao texto de Pedro. E entender que eu sou sim templo do Espírito Santo. Mas eu sou uma pedra na grande construção que é o templo de Deus, composto por milhões e milhares de pedras que fazem a ele uma casa espiritual. E aí voltamos ao que nós já havíamos advertido. Não existe cristianismo de gente sozinha. Não existe igreja de gente sozinha. Porque sozinho, nem o templo você é. Você é o templo. Quando você, Petros, quando eu, Petros, estamos juntos, edificando a Deus uma casa espiritual. Não estamos, então, por acaso, no domingo de manhã reunidos. Não é por acaso, não é por capricho, não é por costume. Nós nos reunimos aos domingos como Petros, que precisam estar juntos para serem casa de Deus. É por essas razões que Jesus cria sérias advertências para os que estão fora do corpo de Cristo. Jesus é claro em João 6, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Precisa da comunhão, do partir do pão, da congregação, da igreja. Petros, que não vive sozinho, que só se torna casa espiritual quando está no ajuntamento das pessoas. Sabe o que significa igreja? Igreja vem do grego eclésia ou eclesia. E sabe o que significa eclesia? Ajuntamento, assembleia, conjunto de pessoas. A própria palavra igreja pressupõe pluralidade, coletividade. O próprio significado etimológico da palavra igreja é coletividade, é ajuntamento. Eclesia não era um termo só de igreja. Quando haviam as grandes convocações das cidades para as decisões da comunidade, era uma eclesia que se convocava. Eclesia sempre foi isso. E aí a gente vive uma aberração etimológica, teológica, bíblica. Igreja que é feita por uma pessoa só. Isso não existe. Não existe nem no significado da palavra, não existe nem no contexto bíblico, não existe isso. Igreja é constituída por Petros, que estão juntos fazendo a Deus uma casa espiritual. E é esta casa espiritual que Pedro prossegue dizendo, para serem sacerdócio o quê? Santo. O sacerdócio, enquanto servir a Deus, enquanto serviço ao reino de Deus, se faz na coletividade, se faz na casa espiritual, feita pelos Petros, pelos Pedros, pelos fragmentos de pedra, que no seu ajuntamento fazem uma casa espiritual e se constituem um sacerdócio, aprendem a servir o reino de Deus. O reino de Deus, o sacerdócio santo, na coletividade, na eclesia, no ajuntamento, na assembleia.
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Detalhe importante: por meio de Jesus Cristo. Os sacrifícios que são oferecidos a Deus é por meio de quem? Por meio de quem? Então o sacrifício não é teu. Entendeu? Não é teu. O teu sacrifício não tem validade. O sacerdote oferece a Deus sacrifícios espirituais por meio de quem? Aquilo que eu te falei, tudo na cruz, tudo em Jesus. Volto a repetir, não reconhecemos nenhum tipo de sacrifício pessoal como forma de obtenção de favor a Deus, porque a Bíblia me ensina que os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são por meio de Jesus. Então não é teu, é o sacrifício de Cristo que você faz em resposta ao sacrifício que Ele fez a você. Não é teu sacrifício, não é a tua virtude. É por isso que esse sacrifício, diz Pedro, são sacrifícios aceitáveis, agradáveis. Os agradáveis e os aceitáveis vêm por meio de Jesus. Os desagradáveis e os inaceitáveis vêm através de você e de mim. Então o meu sacrifício, Adriano, é inaceitável. O meu sacrifício, Adriano, é desagradável. Quando o meu sacrifício se dá no Cristo, ele se torna agradável. E ele se torna aceitável. Porque quem é agradável e aceitável não sou eu. Quem é agradável e aceitável é Jesus. Um culto aceitável e agradável é aquele que não é feito nem por mim e nem para mim. Porque se é feito por mim e para mim, ele é inaceitável. Ele é desagradável. Um culto que é aceitável e agradável é aquele que é feito para Deus, por intermédio de Jesus. É por isso que a gente canta para Deus e não para a gente. É por isso que as músicas devem cantar para Deus e não para mim. Me desculpe, em nada edifica uma canção que eu canto para Deus, dizendo que você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Para quem que você canta? Você está cantando para Deus? Dizendo que precioso é você? Eu não estou entendendo essa lógica de canção. Como que funciona isso? Me explica. Se você canta para Deus, e é para o louvor de Deus, aonde que você entrou na história? Ah, irmão, mas esse é um texto da Bíblia. Sim, que deve ser pregado a você dentro do seu contexto específico, que dentro do seu contexto específico, você entenderá muito bem o que é o ouro de Ofir. E verá que isso tem dois lados. O aceitável e o inaceitável. Leia Apocalipse, irmão. Você quer ter uma noção como que se cultua no céu? Leia Apocalipse. Começa no capítulo 5. Leia todas as canções. Ninguém canta para ninguém. Todo mundo lá só canta para Jesus e para o Pai. É só assim. A música deles é só digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, digno é aquele que desatou. É só assim, só canta isso. Mas nem para o Gabriel, ninguém canta nada para o Gabriel. Nada. Não tem uma musiquinha para o Miguel que fale do arcanjo, do poder do arcanjo, que fale do querubim, da glória. Não tem canção nenhuma da glória do querubim, da beleza do querubim. Ninguém canta para o arcanjo, para a força do arcanjo. Ninguém se importa com nada.
O céu só canta para a glória de Jesus. Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Tem que cantar igual o céu. Amém? Quer ir para o céu? Tem que cantar igual o céu. Por isso que as nossas canções se tornam aceitáveis quando elas são cantadas para Deus. Agora me desculpe, para ouvir que você é precioso, para ouvir que você e que eu somos especiais, para ouvir que eu e você somos pessoas que estão no sonho. Meu, vai para assistir uma palestra de coach. Está no lugar errado. Aqui é como diz João Batista: o machado está na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Evangelho é isso. Evangelho é isso. Evangelho é dizer que estamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Isso é evangelho. Que somos filhos da ira, geração de desobedientes. Isso é evangelho. Que Deus os entregou às suas paixões, Deus os entregou aos seus pecados. Isso é evangelho. Isso é evangelho. De que você tem que seguir o mestre, eu tenho que seguir, e não ele vai me seguir. Isso é evangelho. Agora, se eu estou procurando outra coisa, não é evangelho que eu quero. No evangelho é isso. E o sacrifício é agradável quando ele vem debaixo da cruz de Cristo. Quando Jesus é o grande sacrifício da sua vida para a glória do nome do Senhor. Amém? É isto que precisamos compreender. É isto que precisamos ter em nosso coração nesta manhã. Nós estamos aqui para servir a Deus, para amar a Deus. E quando eu sigo a Jesus, a graça do Senhor se derrama e se manifesta sobre a minha vida. Do jeito que você leu na Bíblia, é André e o outro discípulo, que a Bíblia não nomeia, seguindo a Jesus. E é Jesus virando e dizendo: o que vocês querem? Vem para minha casa, fica junto comigo, anda junto comigo. A graça de Deus alcança todo aquele que caminha sob a misericórdia do Senhor. E é isso que nós queremos nesta manhã. É isso que nós precisamos para a nossa vida, irmão. É isso que nós precisamos para o nosso coração. Irmão, quanta gente de voto em voto, de campanha em campanha, vivendo as mesmas dificuldades, vivendo as mesmas necessidades, ouvindo de A e de B. Aqui você não teve fé, irmão. Você não teve fé. Não é uma questão de fé, é aquilo que não está no Evangelho. Não está no Evangelho. Volto a dizer sempre, irmão, sempre. Se Jesus fizesse campanha, eu fazia também, claro. Como não? Esse Evangelho de João aqui que a gente está lendo, sabe quanto tempo foi escrito? Quanto tempo depois da morte de Jesus foi escrito? 40 anos. Estima-se que João tenha sido escrito 40 anos depois que Jesus morreu. E 40 anos depois que Jesus morreu, eles ainda não estavam fazendo campanha. Porque eu leio aqui, não tem uma narrativa de 7 sexta-feira. De 12 dias para 12 meses no ano. 40 anos depois que Jesus morreu, ainda não tinha. Agora é claro, irmão, se está aqui na Bíblia, eu faço, irmão, faço campanha, faço 12 dias, faço voto, faço tudo. Mas não queira exigir de mim crer no que não está na Bíblia Sagrada. Porque tem um versículo que pega no meu pé, Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 diz para mim: ainda que desça um anjo do céu, trazendo um evangelho que vá além deste, considere abominação.
considere abominação. Ah, irmão, mas Deus faz milagre. Isso! Vamos ler Mateus 7. E naquele dia me dirão: em teu nome expulsei demônios, falei novas línguas e operei milagres, e eu lhes direi: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou não está escrito isso na Bíblia? Expulsaram o demônio, falaram em outras línguas e realizaram o quê? Milagres. O que isso muda? Nada. Vai para o inferno do mesmo jeito. Eu preciso crer na Bíblia, o Evangelho da Bíblia. O Evangelho me ensina que eu estou aqui para servir a Cristo, para seguir Jesus igual André e o discípulo seguiram, e a graça de Deus vai me alcançar. Eu estou para aprender que eu sou Petros. Eu sou um fragmento de pedra que não faço casa espiritual sozinho, mas eu preciso da comunhão da igreja. Eu preciso da coletividade, da eclesia. Eu preciso do sentido literal de igreja, do ajuntamento, para que eu possa servir a Deus, o sacerdócio santo, cujo sacrifício agradável não é o meu, mas é aquele que foi feito por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a Ele seja a glória para sempre. Amém. Para Ele seja o louvor para todo o sempre. E a nossa fé se permeia, se fundamenta na Bíblia, em que cremos em tudo que a Bíblia diz, e não creremos para efeito de fé em nada que a Bíblia não diz. Para a fé da vida, cremos em tudo que está na Bíblia. Para a fé na vida, não creremos em nada que não esteja na Bíblia, porque ainda que um anjo desça do céu, me ensinando coisas, me dizendo coisas, me pregando coisas, me mostrando sinais, me mostrando milagres, ainda que ele desça do céu, trazendo um evangelho que vá além disso aqui, Deus me adverte dizendo: é abominação, é anátema. Afasta, não siga, se distancie. Pode ser anjo, pode ter milagres, pode ser o que for, rejeite tudo aquilo que não está no Evangelho da Palavra do Senhor, que não esteja na Bíblia Sagrada. Está na Bíblia, cremos, praticaremos, realizaremos. Não está na Bíblia, não serve para a nossa fé, não funciona assim. O que não está escrito pode, não, o que não está escrito não pode, não pode, porque tudo que Deus queria, do jeito que Ele queria, Ele revelou através da sua palavra. E é por isso que a Bíblia é tão importante para conduzir a tua vida e para te fazer discípulo de Jesus neste lugar. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento. Nós vamos orar a Deus. E temos algumas razões práticas para orarmos nesta manhã. A primeira razão, eu quero lembrar a você, é que Ele é o Cordeiro de Deus, pelo qual fomos perdoados. De que as nossas orações são orações que estão debaixo da cruz de Jesus. E que o sangue, o sacrifício perfeito de Cristo alcança as nossas vidas nesta manhã. O segundo motivo para orarmos é que nós queremos segui-lo. Nós queremos saber onde Ele mora, queremos viver com Jesus. E por isso nós nos prontificamos a segui-lo, a andar atrás dele, como André e o discípulo fez. Porque quando nós seguimos, temos a terceira razão de orar, a graça dele nos alcança. E Jesus, virando-se, disse: o que vocês querem? Venham e vejam aonde eu moro. E passaram com ele todo aquele dia. A graça de Deus nos alcança.
O Espírito Santo se derrama quando seguimos a Jesus. A quarta e última razão para orarmos nesta manhã é que somos Petros. Éramos Simão, mas agora somos Petros, fragmentos de uma rocha maior que é Cristo, e que nos convocou e que nos tornou Petros, para que juntos na coletividade fizéssemos a Ele uma casa espiritual, para que na comunhão e na coletividade dos irmãos fôssemos e nos constituíssemos um sacerdócio santo, em que os nossos sacrifícios não teriam valia, mas todo sacrifício oferecido sob a cruz de Cristo, sob a glória do Cristo, seriam agradáveis para a glória de Deus. E é por isso que cantamos, é por isso que oramos, é por isso que adoramos, porque todos nós estamos debaixo deste cordeiro, deste sangue, desta cruz, deste sacrifício, fazendo tudo para Ele, para a glória dEle e para o louvor dEle. É por isso que estamos domingo pela manhã neste lugar, para fazermos a casa espiritual, o sacerdócio santo e os sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Feche comigo os teus olhos agora.